Já tem 2 anos que eu faço ali da minha rotina, né? Sempre que possível, o devocional, né? Nem sempre consigo fazer pela manhã, às vezes eu faço à noite, mas eu gosto muito. E esse é o devocional, né, que eu uso hoje. E eu não sei você, mas assim, ele me traz, né, palavras e me traz um direcionamento da palavra ali para ler. As mensagens também, né, são, como ele diz aqui, porções diárias de paz. Eu amo muito e eu indico, tá? Mas assim, isso aqui não substitui a Bíblia, tá? Então assim, como complemento, né, você pode fazer disso aqui o seu hábito diário, devocional, mas para além disso, você precisa ler a palavra. Então, por exemplo, hoje aqui em 10 de agosto, né? E você, legado e destino. Olha o que a gente tem aqui. Legado e destino. E aí a gente fala assim, sobre a intimidade que só Deus vê, trará recompensas que só Ele pode dar. E aí vem a mensagem, né? Vem o versículo bíblico e tem aqui a leitura bíblica que ele te indica. Né? No caso aqui, a leitura bíblica é Provérbios 4. Então, assim, após eu ler o Provérbios 4, às vezes, eu oro, né? Eu sempre oro, às vezes não, eu sempre oro pedindo a Deus direcionamento, pedindo que os meus ouvidos estejam sensíveis à voz dele, que o meu coração esteja aberto para receber mais da presença dele, mais dele na minha vida, mas nem sempre eu consigo entender, né, tudo que tem ali na palavra. E aí eu busco sempre ali, né, algum estudo que complemente. Mas eu quero te falar sobre a importância, né? Talvez você se sinta ou se sinta um pouco perdida como eu me sentia. E eu comecei a fazer isso, tá? Então, assim, para além do devocional, ele me traz uma mensagem, ele me traz uma palavra, eu leio a Bíblia. Além disso, eu busco ali, né? Eu tenho essa Bíblia aqui, que inclusive ela já tá bem velhinha, mas ela é a Bíblia da mulher que ora, tá vendo? E eu gosto dela. E eu tenho também uma Bíblia de estudo pentecostal, que é do meu esposo. Então, eu gosto porque ela tem ali no rodapé alguns estudos, né, sobre alguns versículos. Então, eu aprendo mais ali. E quando ainda existe alguma dúvida, quando tem algo que eu não tive entendimento, eu busco ali, né, em outras fontes, eu vou estudar, né, sobre, por exemplo, ontem eu estava lendo um Provérbios 20, eu acho que foi Provérbios 20, e eu fiz a leitura e muitas coisas me chamaram a atenção e muitas coisas me geraram dúvidas. E eu senti a necessidade de buscar mais, né, de complementar mais. E eu conversando com meu esposo, aí ele falou assim, mas você não pode ficar simplesmente com a leitura da Bíblia, né? Se você sente essa necessidade, você precisa buscar outros direcionamentos, né? Para que você tenha ali um entendimento daquilo que foi lido. E, gente, como isso é importante pra gente, né? Pra mim que estou buscando aprender mais sobre a palavra, porque eu cansei de simplesmente ler e não absorver, sabe? Eu não quero simplesmente ler e dizer que eu li a Bíblia toda. Não, eu quero ler e eu quero ter propriedade, eu quero ter conhecimento. Então, nessa palavra que eu li ontem, por exemplo, é porque eu não tô com a Bíblia aqui perto, mas ela fala o seguinte, né? Um dos primeiros versículos, ele fala sobre o vinho, que a palavra de Deus, ela fala que a gente pode tomar o vinho, porém, o vinho que a palavra de Deus se refere, que está lá no Antigo Testamento, é o suco da uva, é o vinho não fermentado, que é o suco da uva, né? Então, assim, e aí dentro, né, no adendo que tem do estudo, ele fala que não é permitido nós cristãos tomarmos o vinho, né, o vinho fermentado, nem nenhum outro tipo de bebida. E que a gente precisa ter o cuidado, né, a cautela com relação a isso. E isso me chamou a atenção, por quê? Porque eu não tinha esse conhecimento, porque eu já ouvi
algumas pessoas falarem, né, que para além, né, do que fala-se por aí na medicina, que é permitido tomar um cálice de vinho por dia, eu já vi cristãos, né, bebendo, tomando uma tacinha de vinho porque pode, porque é permitido. Não que eu aceite isso, tá? Eu já bebi há alguns anos atrás, hoje eu não bebo mais, eu não como cristã, na época eu estava desviada, mas eu simplesmente tomei ranço de beber, então pra mim hoje não faz mais sentido, né, fazer consumo de bebida alcoólica, e eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais desejo, pra mim não faz sentido, sabe, e graças a Deus, que bom que eu fui liberta disso. Outrora eu nunca tinha consumido bebida alcoólica e depois eu bebi horrores, mas hoje eu tô liberta para a honra e glória do Senhor. Então, talvez, né, esse entendimento, esse conhecimento, talvez você nem tivesse também, né? Então, assim, o que eu quero falar aqui hoje, né, não é nem sobre enfatizar sobre o vinho, não é nem falar sobre a bebida, mas é falar sobre a importância da gente não simplesmente se acomodar com a leitura, né, de um devocional, com a leitura da Bíblia, mas que a gente sempre possa estar buscando mais, né, para que a gente tenha mais conhecimento, mais domínio, mais propriedade ali na palavra do Senhor. Então, hoje eu ainda não sou a pessoa que estou preparada, né, para discutir, para falar biblicamente, para entrar numa discussão bíblica, né, ali no embate com alguém, mas eu estou buscando, né, me aprimorar, eu estou buscando esse conhecimento porque eu quero ter embasamento para eu defender o meu posicionamento, para eu defender aquilo que está dentro da palavra do Senhor, né, e eu tenho buscado mais, né, aprender sobre a lei da atração e a Bíblia, né, e eu vejo que existem muitos versículos, né, que já fazem esse link. Então, eu como sou, né, como estudo ambos, eu quero me aprimorar cada dia mais, né, nesse sentido, para que eu possa estar, né, ensinando, transmitindo um pouco desse conhecimento que a gente vê muito pouco por aqui, né, e em breve eu quero trazer mais sobre isso, mas por enquanto não, né? Hoje o que eu quero falar é sobre isso, a importância de você não apenas se contentar com a leitura ali, né, simples, breve da palavra. Se você sente a necessidade, assim como eu, de ter um entendimento melhor, de buscar mais conhecimento, então simplesmente abre o Google, coloca ali, né, estudo bíblico sobre o salmo tal, versículo tal, sobre o provérbios, enfim, não vão te faltar ensinamentos, não vão te faltar diretrizes, né, para estar te trazendo, te agregando, unindo o seu conhecimento da palavra, né, com uma tradução que é o que as pessoas mais entendidas fazem pra gente, né, traduzir ali aquelas palavras que estão muitas vezes em parábolas, em formas mais, como eu posso dizer, em formas mais ocultas, né? E que pra gente ali que tá caminhando, engateando nesse sentido, talvez a gente fique meio perdido, como já fiquei, né? Já fiquei, porque hoje eu já tenho meus recursos de buscas, então hoje quando eu faço a leitura da palavra, se eu não consegui ali ter um entendimento, né? Eu oro a Deus pedindo isso, mas se ainda assim eu estiver sentindo essa necessidade, eu busco, né, outros conteúdos.